irmã, Pai, que não pôde ofertar nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Vamos orar por pregador dessa noite, né, lá de Jacobina, que veio trazer a palavra nessa noite, né, que Deus possa abençoar ele. Pai amado, Pai querido, Pai, usa o teu servo, ó Pai, como o Senhor nunca usou antes, ó Pai. Usa ele, ó Pai, para trazer a palavra, ó Pai, para o teu povo, ó Pai, para a tua igreja, ó Pai. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, ó Pai. Que ele seja, ó Pai, uma ferramenta usada na mão do Senhor, ó Pai, para transmitir o que o Senhor quer falar com o teu povo nesta noite, ó Pai. Assim nós pedimos e agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, trouxe as suas ofertas, já pode colocar nas ofilastas, em nome de Jesus Cristo. Esperar as crianças ir para a escolinha, né, meus irmãos? E tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. E sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 27, 62. Quero trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de mais uma noite trazer essa palavra, e agradecer os irmãos também que apresentaram a minha mãe em oração, aqueles que orou pela minha mãe. Quero agradecer a todos e a igreja em nome de Jesus. E quero falar para os irmãos também que no quarto que minha mãe estava uma senhora também, que já havia ali mais de 7 dias que estava naquela cama daquele hospital, e para a honra e a glória de Deus, hoje ela recebeu alta, em nome de Jesus. Ali alegrou meu coração, naquela hora, de ver aquela mulher receber alta, e creio eu que a minha mãe também vai receber alta amanhã, porque a gente temos que nos alegrar também pelos que está ao nosso lado, que está caminhando conosco, independente da religião, independente que seja católico ou não, mas nós temos que nos alegrar com cada um. Eu me alegrei muito por aquela senhora ter recebido alta, e eu falei para ela: Jesus é bom demais, Jesus é maravilhoso, e Jesus concedeu a ela essa vitória. Meus irmãos, independente da situação que você esteja, independente da guerra que você esteja enfrentando, nunca pare de orar. Nunca pare de orar. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. E ali, na casa do meu irmão, eu mais ele ali, e eu disse: Deus, senta comigo, meu Pai, aqui nessa sala. Eu dobrei o meu joelho no chão e fui orar a Deus. E naquela oração falei: Deus, traz a minha mãe de volta para casa. Uma oração com fé, porque assim como diz o irmão Ralph, que a fé é firme fundamento das coisas que não se vê. É nessa hora que Deus vai testar a nossa fé. E naquela hora eu falei com Deus, eu disse: Deus, traz a minha mãe de volta. A minha oração, orei com fé, falei: Espírito Santo, entra dentro daquele hospital e faz o mover na vida da minha mãe. Porque muitas das vezes a gente fala: mas é feita a vontade de Deus. Sim, realmente é feita a vontade de Deus, mas Deus, Ele quer que eu e você oramos. Deus, Ele quer que eu e você tenha fé, independente que a medicina ou a ciência já deu ali o laudo médico, mas isso não importa. O que importa é a nossa fé, é a oração. Nós temos que dobrar o nosso joelho no chão e orar. Nós temos que ter fé, porque Deus não mudou. Deus ainda opera milagre, Deus ainda opera maravilha, Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda liberta. Deus não mudou. Deus ainda liberta da opressão, Deus ainda liberta da depressão, Deus ainda opera milagre.
Nós temos que orar. E olha o que nos diz a palavra do Senhor. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilato, dizendo: Senhor, lembra-nos do que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha o 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilato: tende a guarda, ide, guardai, e como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Meus irmãos, entenda que a Páscoa não é o coelhinho, porque coelho não bota ovo. Mas só que Satanás, ele vem com essa mentira. Satanás, ele sempre é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Entendemos que nós estamos diante de uma situação do que aconteceu. Todos já conhecem a história biblicamente da Páscoa, mas entendemos que a nossa Páscoa não é o coelhinho, não é o chocolate, é Jesus Cristo ressuscitado. Hoje eu quero falar de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, e ao 3º dia ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Entenda que Jesus, ele não está numa cruz. Jesus, ele não está pendurado em um madeiro. Jesus, ele está à direita do Pai. Mas agora nós estamos diante de um texto. Entenda que os príncipes do sacerdote com os fariseus, agora eles vão até Pilato. E falaram para Pilato, disse: olha, aquele enganador, ele disse que ao 3º dia ia ressuscitar. Que o Senhor possa dar a ordem para que os guarde o sepulcro. Entendemos que o sepulcro que foi preparado para Jesus era por um discípulo anônimo, pelo nome de José de Arimateia. Esse homem era senador. E esse homem, ele estava ali. Esse homem chega até Pilato e fala: Pilato, eu quero o corpo de Jesus. Eu quero o corpo de Jesus. E Pilato deu ordem para que ele tivesse o corpo de Jesus. E ali ele vai colocar um lençóis sobre o corpo de Jesus, vai preparar o corpo do mestre, e vai preparar tudo para que a sepultura do mestre fosse preparada. E além da sepultura do mestre ser preparado, colocaram uma pedra sobre aquela sepultura. Mas entendemos, meus irmãos, que aí não é o fim. Aí não é o fim. Ainda que o Satanás lute para querer impedir a obra de Deus, ele não vai impedir. Ainda que Satanás lute para querer impedir o projeto de Deus, não vai impedir. Ainda que os guardas estivessem na vigília, vigiando a sepultura, porque no pensamento deles, não, os discípulos vai e furta o corpo do mestre. Só que entenda que Jesus Cristo, ele tem o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele poderia muito bem ter saído dali normal, porque ele é Deus. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, e ele que tem o poder para salvar, ele que tem o poder para curar, ele que tem o poder para libertar. Jesus Cristo é aquele que aonde ele chega para operar maravilha, ele chega para operar sinais. E agora Jesus Cristo estando naquela sepultura, imagino eu que Satanás pensando
conversando com ele, agora é o fim dele, agora é o fim, agora não vai ter mais jeito, agora não vai ter mais solução. Mas entenda que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus, ainda que os guarda estivesse do lado de fora. Mas a Bíblia fala que agora se levanta Maria Madalena com Maria vai ao sepulcro, e Maria no meio do caminho falou para outra e disse assim: quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai tirar a pedra? Oh glória! Mas quando ela chega, a pedra estava removida, a pedra estava removida. A Bíblia fala que um anjo do céu desce e vem um grande terremoto. Aquele terremoto era o poder de Deus removendo aquela pedra, tirando aquela pedra. Entenda que Deus tem o poder nos céus e na terra, operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o trabalho de Deus. Entenda, meus irmãos, que nós estamos vivendo uns tempos que muitos estão preocupados com amanhã, preocupado quem está na política, preocupado o que vai acontecer, mas esqueceu da mensagem da cruz, mas esqueceu do verdadeiro evangelho. Jesus não estava preocupado com aquela mentira. O anjo do Senhor disse para aquelas mulheres: ide e anunciai aos discípulos, ide e anunciai, eu estou vivo. A Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou. Ei, minha igreja, ei, Allan Kardec morreu, mas não ressuscitou. Maomé morreu, mas não ressuscitou. Padre Cícero morreu, mas não ressuscitou. O rei do cangaço, Lampião, morreu, mas não ressuscitou. O rei do pop, Michael Jackson, morreu, mas não ressuscitou. O rei do futebol, Pelé, morreu, mas não ressuscitou. Mas quando chegou diante do túmulo de Jesus, Ele não está aqui, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ei, o túmulo dele está vazio, o túmulo dele está vazio. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso, Ele tem poder nos céus e na terra. Eu estou dizendo, o nosso rei ressuscitou, Ele ressuscitou. Em breve Ele voltará para buscar a sua igreja, uma igreja lavada, uma igreja remida. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele tem poder nos céus e na terra. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. A ciência não vai poder explicar, a medicina não vai poder explicar, a geografia não vai poder explicar. Sabe por quê? Milagre não tem explicação. Milagre é o poder de Deus. Ei, eu estou dizendo, igreja, Ele tem o poder para curar do câncer, Ele tem o poder para curar do tumor, Ele tem o poder para curar da leucemia, Ele tem o poder, Ele tem o poder para ressuscitar os mortos. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Mas se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Ei, a maior promessa não é na terra, a maior promessa não é no prata, a maior promessa é na Nova Jerusalém. Ei, eu estou dizendo, eu e você não é do Brasil, nós somos do céu, nós somos do céu. E Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Ele disse: eis que eu vou preparar a morada, mas um dia eu voltarei. Jesus disse: eu vou voltar, para onde que eu esteja, vós também esteja. Eu estou dizendo, ei, nós vamos estar no céu, nós vamos estar no céu. A maior riqueza que um homem pode alcançar é o céu. Eu estou dizendo, igreja, a maior riqueza não é um carro, a maior riqueza não é uma Hilux, a maior riqueza não é uma mansão. A maior riqueza é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou dizendo, é o meu nome escrito no livro da vida, é o teu nome escrito no livro da vida. Crucificação, Ele apanhou, Ele foi cuspido, Ele foi chicoteado, mas Ele não parou.
ele não desistiu. Pegaram Jesus Cristo, colocaram ele sobre a vilha dolorosa. Jesus Cristo passou pelaquela vilha dolorosa. A Bíblia fala que um homem ajudou ele a carregar aquela cruz, um homem chamado Sirineu. Mas Jesus Cristo, ele não parou. Jesus Cristo, quando estava orando, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feito a tua vontade. Sabe qual foi o maior ato de Jesus? O maior ato de Jesus não foi a cruz. O maior ato de Jesus foi obedecer o Pai, foi fazer a vontade do Pai, foi a fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o maior ato que nós temos? Não é sacrifício, mas é obedecer a palavra, é obedecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: é obediência, eu quero obediência, é obedecer a palavra. Jesus Cristo era Deus, Jesus Cristo era filho, mas ele era obediente. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu estou dizendo, igreja, nós que somos igreja, nós temos que fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como nós chegar ao Pai se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É através de Jesus que nós alcançamos a salvação, é através de Jesus que nós alcançamos a misericórdia, é através dele. Não há outro, não há outro, não há outro. Ai meu Deus, somente ele é o caminho, somente ele é a verdade. Ele obedeceu o Pai, ele fez a vontade do Pai. Não adiantaria Jesus passar pela cruz, passar pelo processo, se ele não obedecesse. Ele obedeceu, ele obedeceu, ele orou: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. É a vontade dele, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Sabe por que foi obediência? Jesus, quando estava no deserto, Satanás tentou Jesus. Satanás ofereceu para Jesus riqueza, Satanás ofereceu reino para Jesus. Satanás olha para Jesus e disse: tu não és o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e come. Jesus deu a resposta para ele: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Eu estou dizendo, igreja, é de toda a palavra que nós vivemos, é de toda a palavra, é de toda a palavra que está escrito, é a palavra de Deus. Obediência. Não adianta a gente estar dentro do templo se a gente não obedece. Nós que somos igreja, nós temos que obedecer. Será que nós estamos fazendo a vontade de Jesus? Nós estamos obedecendo? De que adianta a gente fazer sacrifício se a gente não obedece? A gente não obedece a Deus, a gente não obedece às lideranças, a gente não obedece às autoridades. Cadê a obediência da igreja? Cadê a minha obediência? Jesus foi exemplo como obediência. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu até a morte, ele obedeceu. E sabe, a obediência gera bênção, a obediência gera milagre. A obediência, eu falei, mas Deus, como assim? O ato de Jesus na terra foi obedecer. Jesus, quando estava com a mulher samaritana, Jesus disse para os discípulos, disse: olha, eu vim tratar das coisas do meu Pai. Ei, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele tinha um Pai e tem um Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Qual é a identidade da igreja? A igreja não pode perder a identidade, a igreja não pode perder o foco, a igreja não pode perder a santidade, a igreja não pode perder a obediência de Deus. Nós temos que seguir em obediência, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que andar na sinceridade, na fidelidade, nós temos que fazer a vontade de Jesus. Jesus disse: aquele que quer vir após a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga.
obediência. Só que vem as informações como essa aí. Olha as informações, não. Vamos falar que furtaram o corpo dele. Vamos dizer assim, não, roubaram o corpo dele. Os discípulos vieram, furtaram o corpo dele. E vamos dizer que ele foi furtado. Mas só que entenda que quando o anjo do Senhor desce naquele sepulcro, a Bíblia fala que os guardas caem como morto. Os guardas caem. Assombrados eles ficaram, porque é poder de Deus. Aonde o poder de Deus chega, meus irmãos, chega o sobrenatural. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que quando o anjo não fala com os guardas, mas fala com quem? Com Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher pecadora. Quem era Maria? Maria Madalena era aquela que acompanhava o mestre. Maria com a outra Maria, a mãe de Jesus. E as outras mulheres. Muitas das vezes os homens estão covardando. Os homens estão com medo. Os homens estão com medo, não querem enfrentar os problemas. Agora vai para nós que somos homens. Muitas das vezes os homens querem criticar a mulher. Ah, mas para que mulher pregar? Para que mulher orar? Para que mulher fazer a obra? Mas entenda que os discípulos fugiram. Mas as mulheres não, as mulheres estavam lá, as mulheres viu aonde colocaram o corpo de Jesus. Maria Madalena, Jesus aparece para Maria Madalena, e sabe qual vai ser a primeira mensagem? Não é para Pedro, não é para Tiago, não é para João, não, a primeira mensagem é para ela. Vai, ide imediatamente dizer para os discípulos que eu ressuscitei e eu vou para a Galileia, e lá eu me encontrarei com eles. A ordem é essa, a ordem para Maria Madalena é falar para os discípulos. Só que os discípulos não queriam, os discípulos não acreditaram. Mas a ordem de Jesus é na Galileia. E quando Jesus aparece para os discípulos na Galileia, Jesus dá ordem para os discípulos: olha eu aqui, olha eu aqui. Só que no meio dos discípulos tinha Tomé. Tomé era aquele incrédulo. Sempre tem que ter pessoas incrédulas dentro da igreja, pessoas que murmuram, pessoas que questionam, pessoas que botam defeito em tudo. Ah, mas para que o pregador dá glória alto? Para que dar glória alto? Para que dar aleluia? Não, para que fazer isso? Para fazer aquilo? Sempre tem essas pessoas contra, impedindo a obra de Deus crescer. Isso eram os fariseus. Os fariseus eram sempre contra a obra de Jesus, sempre contra o que Jesus fazia. Jesus operava milagre no sábado, eles questionavam. Jesus curava no sábado, eles questionavam. Jesus libertava, eles questionavam. Jesus salvava, eles questionavam. Jesus não quer religioso, Jesus quer adorador. Jesus quer adorador, Jesus quer discípulo, Jesus quer pessoas que façam a vontade dele. É a obra dele. E a ordem que Jesus deu foi essa: eu vou aparecer para os discípulos. Mas por que Jesus não apareceu para os discípulos primeiro? Porque ele apareceu para uma mulher pecadora. Porque ele apareceu para Maria Madalena. Por quê? É uma resposta que eu não vou poder te explicar, não. Não tem como explicar. Jesus aparece para quem Ele quer. Jesus, se Ele quiser aparecer para mim, para você, Ele vai aparecer. Ei, a obra é dele, a vontade é dele. Nós só temos que viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. E através de Maria Madalena, aquela mulher vai e fala para os discípulos. E o discípulo anuncia. Aí Jesus vai dizer assim para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai, guardai todas as coisas que vos tenho dado. E eis que estou convosco todos os dias. Ei, igreja, eu estou dizendo que Jesus está conosco. Todos os dias Ele está comigo. Todos os dias Ele está com você até a consumação do século. Mas a ordem dele é: vá, faça discípulo. A ordem dele é: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do livro de Marcos vai dizer assim: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E a ordem de Jesus é essa: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome
falarão novas línguas, em meu nome porarão a mão sobre os enfermos e o curarão. A ordem dele é essa: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Ei jovem, pregue o evangelho. Ei obreiro, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Qual é o evangelho? Evangelho é poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Ei, eu estou dizendo, ele ainda cura, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda expulsa os demônios. Os demônios não resistem. Satanás não resiste o poder de Cristo. Você acha que Satanás vai respeitar esse terno? Você acha que ele vai respeitar essa gravata? Você acha que ele vai respeitar o carro? Você acha que ele vai respeitar a sua mansão? Não. Você acha que ele vai respeitar o seu trabalho? Ele vai respeitar a autoridade que há na tua vida através do Espírito Santo, através da presença de Deus. É a presença dele que faz a diferença em nossas vidas. É a presença, é poder de Deus. Não adianta, não tem para onde correr, não tem para onde ir, não tem para onde fugir. Vamos voltar 20 anos atrás, vamos voltar 30 anos atrás. Olha para a geração nossa, olha para os tempos de hoje. Nós não vemos mais milagre, paralítico andando, nós não vemos mais milagre. É poucos milagres acontecendo, sabe por quê? Por causa da incredulidade do povo, não crê mais. Os sinais seguirão para aqueles que crê. Essa palavra não mudou não, a palavra ainda é a mesma. Mas eu ainda creio que ele vai levantar paralítico sim. Eu ainda creio que ele vai salvar aquela pessoa que está no tráfico. Talvez nós olhamos para aquela pessoa que está lá no tráfico e não dá nada por ela, não dá nada por ele. Talvez nós olhamos para o nosso familiar, está perdido nas drogas, está perdido na bebida, está perdido no crack, na cocaína, na maconha. E muitas das vezes a gente olha, não tem mais jeito. Ei, tem jeito sim, é poder de Deus. O poder de Deus pode libertar ele. O poder de Deus pode libertar ela. O poder de Deus pode salvar essa pessoa. Assim como salvou nós. Nós estávamos perdidos, mas ele nos salvou. É o evangelho. A palavra não mudou. A palavra continua sendo a mesma. A palavra não mudou. A palavra ainda é a mesma. Mas o irmão Tiago não gosta da mensagem. Irmão Tiago não gosta da mensagem, mas aonde é que nós vamos encontrar outra mensagem? Imagina lá o irmão Luciano trabalhando no presídio. O irmão Luciano se depara com vários tipos de pessoas: estrupador, pessoas que matou, pessoa que roubou. Imagina, está num ambiente como esse, e está num ambiente como esse pregar o evangelho. Aí imagina, Luciano num ambiente como esse. Aí eu chego lá num ambiente como esse. Mas porque você foi preso? Porque pregou contra o pecado, porque pregou contra o erro. Imagina, Luciano, eu estar lá dentro daquele presídio. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? O evangelho que o apóstolo Paulo pregou foi um evangelho de renúncia. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou, ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem. O evangelho que João Batista pregou, ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem. Que evangelho é esse? Evangelho que coloca as autoridades, governador que está no erro, senador que está no erro, os governantes, tudo errado, tudo na mentira, por causa do dinheiro. Aí Deus levanta João Batista, Deus levanta Paulo para repreender eles que só pensam em fama, em poder. Aí coloca eles lá em cima, mas uma mensagem de confronto não tem. Muitas das vezes vai chamar as autoridades. Não, ora pelo um prostituto, ora pelo um adúltero que trai a esposa, que está com relacionamento nos ocultos, nas escondidas, e a igreja tem que orar para que venha abençoar. Não, a mensagem é essa: larga o pecado, abandone o pecado, abandone essa mulher que não é sua. A mensagem é essa.
É por isso que o Brasil que nós estamos vivendo, cheio de corrupto, porque falta a mensagem do Evangelho, falta a mensagem de confronto, uma mensagem que vem de confronto. Chamaram Pilatos, era governador. Sabe qual foi a diferença de Pilatos para José de Arimateia, senador? A diferença é que ele era discípulo em oculto, mas ele era rico, mas ele não se vendia. Não se venda, não se venda, não se venda e não se corrompa. Pregue a mensagem da cruz, pregue a mensagem do Evangelho. A mensagem confronta, a mensagem não mudou, a mensagem é a mesma, a palavra não mudou, a palavra é a mesma. O Evangelho é poder de Deus. João Batista preparou o caminho para Jesus. João Batista olha para aquele homem e diz: ei, não é lícito possuir essa mulher, ela não é tua, ela não é tua. João Batista foi decapitado, mas ele pregou. João Batista pregou o Evangelho. O Evangelho não é prosperidade, o Evangelho não é riqueza, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é renúncia, é poder de Deus. A irmã Liane cantou para Jesus. A gente chora, irmã Liane. Eu dentro do meu quarto digo: Deus, um homem letrado, não tenho muito conhecimento, nem sei falar direito. Aí a irmã vem e canta: deixa eu te usar, e quando eu te uso eu curo. Sabe quem é que te usa? Não é o teu conhecimento, não é a teologia, não. Sabe quem é que te usa? É Deus. É Ele que te usa, é Ele que te capacita, é Ele que te dá autoridade, é Ele, a obra é dele, é Ele que te usa. Ele não está atrás de estrela, de celebridade, não. Ele está atrás de adorador que viva o Evangelho, que adore a Ele em espírito e em verdade. Não importa a mensagem, mas a mensagem tem que ser cruz, a mensagem tem que ser Jesus Cristo ressuscitado. Estava no trabalho, o rapaz olhou assim para mim. Ele disse assim para mim, um colega de trabalho: um comedor de feijão como tu, de arroz. Olhou para mim e falou assim: não creio em nada que tu fala, tu é um comedor de farinha. Isso não vai abater a minha fé, isso não pode abater a tua fé. Nada pode abalar a nossa fé. Sabe por quê? Quem nos escolheu foi Jesus. Quem nos escolheu foi Ele. Quem nos chamou foi Ele. A obra é dele, é por Ele. Assim como a irmã cantou: porque dele, por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele. É para o Jesus Cristo de Nazaré. Não é mérito meu, não é mérito seu, não. É Ele, é por Ele. A mensagem é dele, a igreja é dele, tudo é dele, tudo é para a honra dele. O tecladista é dele, o microfone é dele, a guitarra é dele, o som é dele, as cadeiras é dele. Sem ele nada pode acontecer. Se a presença dele não estiver aqui, nada vai fluir. Mas se a presença dele está aqui, pode ter certeza que vai se mover. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Sabe por que você está aqui? É porque Ele te chamou e Ele te escolheu. Sabe por que você está aqui nessa noite? É porque Ele te trouxe. É porque Ele te ama. Ele te ama. Ele se entregou naquela cruz do Calvário por mim, por você. É por amor, é por amor. Olha o maior amor de Jesus Cristo por nós, igreja.
Era para você estar morto, era para a Covid ter te matado, era para que a epidemia ter te matado. Talvez essa depressão era para ter te matado, essa ansiedade era para ter te matado. Sabe por que não te matou? É porque Ele te guardou, é porque a presença dEle é na tua vida. Sabe por que o teu casamento não foi destruído? Sabe por que a tua família não foi destruída? É porque Ele continua guardando. É porque Ele continua no centro de tudo e de todas as coisas. Ele guarda a igreja. Não importa a luta que nós vamos enfrentar. Assim como o comperador João disse, não importa a luta, não importa o deserto, não importa o problema. O que importa é a presença dEle na nossa vida. É a presença dEle, é a presença de Jesus Cristo, é a presença dEle. Não é mérito, não é força, não é a nossa força, não. Ah, mas eu consegui com a minha força. Foi mérito meu nada, foi Ele que te deu. Foi Jesus Cristo de Nazaré, foi Ele. Sabe essa família bonita que você tem? Sabe essa esposa bonita que você tem? Esse esposo bonito que você tem? Foi Jesus que te deu. Valorize o que Ele te deu. Valorize o que Ele te deu. Dá valor. Nós não somos melhor do que ninguém, jamais. Foi Jesus Cristo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Primeiro dia da semana, domingo, quando chega no sepulcro de Jesus, o sepulcro está vazio. Aonde está o Mestre? Aonde está Jesus? Não adianta querer procurar Jesus no sepulcro. Não adianta querer procurar Jesus no boteco. Não adianta querer procurar Jesus na roda dos escarnecedores. Não adianta querer procurar Jesus nas coisas erradas que não vai encontrar. Aonde é que se encontra Jesus Cristo? Se encontra na obediência da palavra. Aonde é que se encontra Jesus Cristo? Se encontra Jesus Cristo dentro do teu quarto, quando ninguém está vindo. Aonde é que se encontra Ele? É quando você dobra o joelho lá no teu quarto, que ninguém está vendo, ninguém está vendo. Aí você fala: Jesus Cristo, entra dentro desse quarto. Jesus Cristo, é eu e o Senhor. Jesus Cristo, oh meu amigo, meu companheiro. Ei, Jesus Cristo quer que você chama Ele. Chama Ele, não importa qual é o problema que você está enfrentando. Chama Jesus Cristo para dentro da tua casa. Chama Ele e fala: Jesus Cristo, venha, mas não vá embora, fica comigo, Jesus. A alegria de Maria Madalena foi ver Jesus com aquelas mulheres. Quando viram Jesus, dobraram nos pés de Jesus, se prostraram no pé de Jesus. Sabe qual o lugar mais alto que eu e você possamos alcançar? É nos pés de Jesus, é orando. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora. Começa a fazer culto dentro da tua casa. Começa a interagir. Igreja, vamos perder tempo com internet? Não. Internet muitas das vezes é só bombuzeira. Muitas das vezes você só encontra as coisas. Pode reparar, na internet o que você mais encontra é pessoas falando mal de igreja, falando mal de pastor, que pastor caiu, que irmão caiu, que irmã caiu, que fulano caiu, que não sei quem caiu, que não sei quem caiu. E muitas das vezes a gente está caído e não quer orar. Muitas das vezes a gente olha para tantas coisas erradas lá fora e não olhamos para nós mesmos. Aí Jesus Cristo está dizendo: entra dentro do teu quarto e ora. Entra dentro do teu quarto e ora. Chega dentro da igreja, ora. Chega no culto, ora. Busque a presença dEle. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para Jesus. Vamos olhar para Jesus Cristo. As almas estão aí fora perecendo. Muitas das vezes a gente olha: não, mas foi fulano que caiu. Pode reparar, quando sempre cai alguém, já vai lá colocar na internet: ó,
fulano caiu, Beltrano caiu, não sei quem caiu, mas não coloca uma palavra dessa na internet. Irmão Tiago caiu, a igreja toda está sabendo, a cidade toda está sabendo, mas ninguém foi lá orar pelo irmão Tiago. Sabe qual é o papel da igreja? O papel da igreja é orar pelos aqueles que estão caídos. O papel da igreja é orar, é entrar na oração, para que Deus possa visitar esse povo, para que Deus possa visitar aqueles que estão caídos. Vamos orar, vamos orar. O irmão Tiago contou o testemunho dele, eu finalizo a mensagem. 2 jovens veio ele para oração aqui na sexta-feira, orar com a gente aqui na igreja. Um deles estava perdido nas drogas, afundado nas drogas. Ele veio para oração, veio orar, e eles foram parar bem numa boca de fumo, numa casa perto de uma boca de fumo. Lá estava perdido, o laço estava armado, e eles vieram para a oração. Olha o poder da oração. A igreja começou a orar aqui com eles, e eles dobrou o joelho bem ali naquele canto, os dois, e através da oração Deus cortou o laço e deu livramento. E esse jovem olhou para mim e disse assim: irmão, já tem 1 mês que eu não estou usando droga, eu agora estou firme na igreja, mas meu irmão, nós estamos indo para a igreja. Não se preocupe não, meu irmão, nós estamos indo cultuar a Deus. Eu falei: meus irmãos, continua indo, continua buscando a presença de Deus. Sabe, isso é poder de Deus. Quando a igreja entra na oração, o milagre acontece. Deus visita e sara. Olha o poder da oração. Esse jovem já estava caminhado para a morte, e olha o poder da oração, igreja. Vamos orar, vamos orar. Não deixe de orar não. Talvez você conhece alguém que está perdido nas drogas, na bebida, no crack, na cocaína. Talvez ele já está desacreditado. Mas uma coisa eu falo para vocês: o poder da oração é poderoso. Ore, nunca deixe de orar. Amém? E esses jovens hoje estão firmes na igreja, e dizendo eles que qualquer hora vem fazer uma visita a gente. Eu falei: venha mesmo, as portas estão abertas para vocês. Isso alegra o meu coração. Amém? E assim eu agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus.